usar duas vezes o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar fazendo uma leitura no versículo de número 26 apenas. Depois, no momento da ceia, nós estaremos tecendo um outro comentário acerca do apanhado todo, da perícope do texto. Mas agora vamos apenas ler o versículo de número 26 e vamos fazer uma exposição acerca da ordem deste versículo para a nossa reflexão, para o nosso elevo espiritual nesta noite. Amém? Então diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Este versículo aqui na minha Bíblia acaba com um ponto final, com uma afirmação, né? Ele está no imperativo, ele está ordenando por meio deste conselho, né? Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, nós estamos fazendo algo, nós estamos agindo de forma eficaz em meio à igreja e também em meio ao mundo. Nós estamos afirmando que o Senhor virá. Nós estamos constatando que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e Ele virá buscar a sua igreja. Irmãos, eu quero falar rapidamente acerca da volta, da vinda de Jesus, que é um tema que nunca deveria de ter saído dos púlpitos das igrejas cristãs, mas que por um determinado tempo parece que ficou muito longe, muito distante, ficou de forma platônica a vinda de Jesus, parecia algo que não iria acontecer. Mas em meio ao tempo que nós estamos vivendo, em meio a este momento de extrema dificuldade, a esperança da igreja voltou a ser a vinda de Jesus. E só que até que isto ocorra, foi deliberado a nós por meio da palavra nos mantermos, nos posicionarmos de forma diferente, diferentes do mundo, diferentes do sistema que aí está, do sistema que aí está implantado. A palavra de Deus, ela nos adverte também a não nos conformarmos com esse sistema e nem deixar com que a nossa mente se torne uma mente cauterizada, mas que nós possamos passar pelo processo de transformação da mente, de renovação da mente, ter a mente de Cristo. Porque somente passando por meio deste processo renovador, nós vamos compreender que o sistema que aí está, ele é fraudulento, que o sistema que aí está é corrupto e que o sistema que aí está é maligno e que não haverá de forma alguma comunhão da igreja com este sistema. Não haverá comunhão da igreja com essa metodologia que está tentando ser pregada, não somente para aqueles que não creem, mas agora para aqueles que dizem que creem. Só que a igreja, volto aqui a falar e enfatizar, foi chamada pelo Senhor para viver de forma diferente. E esse viver diferente não é uma alienação, pelo contrário. Viver diferente é ter um pensamento mais abrangente, ter um coração mais voluntário e se preocupar mais com o próximo do que consigo mesmo. Então eu volto a dizer que isto não é alienação, pelo contrário, o viver da igreja imitando a Cristo é a solução para o mundo. É a solução para aqueles que sofrem, é a solução para aqueles que clamam, é a solução para todos que estão sendo oprimidos e destruídos pelo maligno aí no mundo. Então eu quero falar um pouquinho acerca deste tema, até que ele venha. Porque o Senhor Jesus, Ele não voltou ainda. E isto é fato, nós estamos aqui. A igreja do Senhor ainda não foi arrebatada. Ele pode vir agora, nesse exato momento? Pode.
ele pode vir amanhã, ele pode vir ainda hoje à noite, ele pode vir daqui a um mês, ele pode vir daqui a 100 anos. Sim, ele pode. E isto somente o Pai sabe o momento e a hora que ele deve de vir. Mas até que ele venha, a igreja foi chamada para viver de uma forma diferente. Primeiro, o que eu consigo ver, pelo meio de todo o apanhado do texto dessa perícope, é que a igreja, ela deve permanecer fiel no Senhor Jesus até que ele venha. E este permanecer fiel não é um permanecer fiel por um determinado tempo, mas é permanecer fiel até o fim. Este tema também de salvação e tentar achar méritos para a salvação humana, ele é muito explorado por meio de seitas, ele é muito explorado por meio de estudiosos que querem colocar um preço na graça. Mas o se manter fiel até o fim é amar a salvação que Cristo Jesus disponibilizou para nós até a nossa partida daqui. Em nenhum momento nós acharmos que já conseguimos cumprir e que agora, por méritos nossos, nós já podemos ficarmos ociosos até que o Senhor venha, porque nós já pagamos o preço que Ele pagou por nós. Este é um grave engano que ocorre muito nos dias de hoje. Muitas pessoas acreditam que não se faz mais necessário congregar no Senhor Jesus. Muitas pessoas acreditam que o tempo ao qual ela dedicou à obra de Deus já é o suficiente para caracterizar a sua fidelidade. Terrível engano, terrível engano. Eu não posso pegar um exemplo negativo, eu não posso pegar a exceção da regra e tornar regra, mas infelizmente a exceção está se tornando regra. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que no meio da igreja só tem corrupção, que no meio da igreja tem só panelinha, que no meio da igreja só tem problemas, e eu concordo que em meio à igreja tem muitos problemas, porque são pessoas problemáticas, redimidas e salvas por um Deus gracioso, um Deus grandioso, que nos amou em primeiro lugar e que não olhou para a podridão dos nossos pecados. Então, por isso, que em meio à igreja terá muitos problemas. Mas nós também vamos constatar que em meio à igreja, nós encontramos pessoas transformadas, pessoas que foram completamente transformadas pelo poder de Deus, pela ação regeneradora do Espírito Santo, e muitas que estão em processo de transformação. Então, logo nós podemos dizer que congregar no Senhor Jesus é a única forma de nos mantermos firmes e fiéis até que Ele venha. Eu penso que seria uma orientação muito mais fácil quando houve a grande perseguição pelo Império Nerodiano à igreja. Era uma orientação muito fácil em meio à dispersão dizer: fiquem em suas casas e fiquem cultuando a Deus com suas famílias. Mas não, a orientação era: se os seus irmãos foram presos, estão lá, não neguem Cristo. Se tiver que se juntar a eles, se juntem. Mas nós não podemos nos apartar, nós não podemos deixar de estarmos juntos. O escritor aos Hebreus, ele glorifica um grupo de cristãos que não temeu a perda dos seus bens ou até mesmo a perda de suas vidas, mas não se conformaram com a perseguição que estava havendo em Roma, e sim se credenciaram como ministros de Cristo e se colocaram na brecha. Se tivesse que morrer, eles morreriam por amor a Cristo. Se manter fiel a Cristo é ter fé no Filho de Deus por meio do congregar. Deus decidiu ser amado por meio de nós, e a própria palavra vai dizer isso. Se você não consegue amar o seu irmão que você vê,
Como que você diz que você ama a Deus, que você não vê? Deus decidiu ser amado por meio de nós. Porque quando nós conseguimos amar as pessoas em meio às indiferenças, este é o verdadeiro amor de Deus que está no nosso coração. Amar quem me faz bem se torna sentimento e não dom. Amar quem me persegue, amar quem me prejudica é dom de Deus, é o verdadeiro amor de Cristo e a evidência da igreja fiel, a igreja que ama. Não ama somente por caridade, não ama somente por meio de ações sociais, mas ama o indivíduo num todo. Sente, tem empatia, se coloca no lugar desta pessoa ou daquela pessoa, porque tem um amor incondicional, o amor que Jesus demonstrou por nós na cruz e que nos deu por dom quando o Espírito de Deus desceu e foi derramado sobre toda a carne. Então, até que Ele venha, nós precisamos nos mantermos fiéis. Não importa se nós somos crentes desde 70, de 80, de 90, dos anos 2000, ou se somos crentes há um ano, não. Nós precisamos nos manter firmes até o fim, até que Ele venha. Também consigo ver aqui que nós precisamos anunciar a sua morte até que Ele venha, que é a sugestão do versículo 26. E o que é anunciar a morte de Jesus Cristo? Será que anunciar a morte de Jesus Cristo é a dramaturgia que nós observamos no período de Páscoa, onde uma visão muito superficial de um Cristo flagelado e de um Cristo coitadinho acontece no momento da sua crucificação? Não. Quando nós anunciamos a morte de Cristo, nós falamos como o louvor que nós cantamos aqui. A vitória dele sobre a morte, ó morte, aonde tu estás? Conforme é falado em 1 Pedro. Ó morte, aonde tu estás? Ele venceu a morte. Cristo morreu e ressuscitou por um propósito. Primeiro, Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre Ele todas as nossas culpas. Para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Ele levou sobre Ele se fez maldito por nós, por amor a nós. Ele pagou o preço impagável. E agora, eu te pergunto, como não anunciar para uma pessoa que está pensando em tirar a sua própria vida? Como não anunciar para uma pessoa que está pensando em acabar com seu casamento? Como não anunciar a morte e ressurreição de Cristo para uma pessoa que não tem mais esperança, para uma pessoa que perdeu um ente querido, para uma pessoa que não tem mais força de reagir e de lutar? Como não anunciar? A igreja foi chamada para isso. Em tempos de grande dor, não há nada que possa cicatrizar um coração dolorido senão o amor de Deus. A consolação do Espírito Santo, a morte e ressurreição de Cristo para pagar o peso dos pecados, para pagar o preço que não poderia ter sido pago por um ser humano. Sabe por quê? Porque se as pessoas não entenderem o propósito da morte de Jesus, quando eles perdem um ente querido, o que eles pensam? Eles pensam assim: eu poderia ter sido um filho melhor, eu poderia ter sido um pai melhor, eu poderia ter sido um sobrinho, um amigo, enfim, um neto melhor. As pessoas pensam isso, porque o peso da culpa, da acusação está sobre os ombros dele. Somente acusação e condenação. A palavra de Deus vai falar em João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E isto é literal. Ele mata, rouba e destrói, é o que ele faz. E aqueles que não conhecem Cristo, aqueles que não conhecem o propósito da morte de Jesus Cristo, são mortos, destruídos, aniquilados. Como que nós, que falamos que temos o amor de Deus em nossos corações, vamos negligenciar a pregação do Evangelho, o ministério da pregação, falar do amor de Cristo, do Evangelho da cruz que redimiu aqueles que creem,
aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador, o evangelho da cruz que tira o peso da acusação, da condenação. Como negligenciar a pregação do evangelho? Nós fomos chamados para pregar o evangelho até que o Senhor venha. O tempo de pregação só acaba quando Ele vier buscar a sua igreja. Você entende? Isto é pouco falado. Por que isto é pouco falado? Porque parece que este é o dever apenas do pastor. Este é o dever apenas do missionário. Este é o dever apenas do obreiro e etc. Mas pregar e anunciar a morte e ressurreição de Cristo é um dever de toda a igreja. É a grande comissão para a igreja, não apenas para um ou dois indivíduos, ou para alguns cargos eclesiásticos, mas para toda a igreja. Eu conheço muitas pessoas que em alguns momentos elas dizem: eu já fiz demais. E, olha pastor, antes de tu nascer, tu é jovem. Eu já ouvi muito isso nesses 7 anos de ministério que eu estou pastoreando. Tu é jovem, antes de tu pensar em entrar para o ministério. Eu já era diácono, eu já era presbítero, agora eu deixo para vocês, eu não tenho mais o dever de fazer isso. Irmãos, que visão equivocada. Nós precisamos anunciar Cristo, morto e ressurreto, até que Ele venha. As pessoas precisam saber. Os cidadãos bagienses precisam saber que Jesus morreu e ressuscitou por cada um deles, não apenas por nós. A diferença de nós para aqueles que não conhecem é apenas o conhecer, porque não há méritos em nós. Nós não somos melhores do que ninguém. As nossas ofensas são as mesmas e até mesmo piores. Apenas nós somos convencidos que éramos devedores e aceitamos a graça que chegou até nós. Max Lucado, ele define a graça, o cristão e o não cristão, da seguinte forma. Ele diz assim: são como 2 mendigos. A única diferença é que um sabe aonde tem pão e o outro não sabe. Quando nós anunciamos o evangelho, nós anunciamos o pão da vida. Nós anunciamos Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos falar de Jesus. Nós não podemos ter vergonha. Eu fico pensando, às vezes, irmãos, quantas pessoas durante o dia nós temos contato, quantas pessoas nós interagimos, quantas pessoas nós temos a oportunidade de falar. E o pregar o evangelho não é pensando em ter essas pessoas sentadas aqui, porque isso seria muito, mas muito pequeno. Porque aqui cabe pouquíssimas pessoas, em vista a obra que o Senhor quer fazer em Bagé. Mas pregar o evangelho é uma convicção, que aquela pessoa precisa conhecer Cristo, indiferentemente de onde ela vai morar, de onde ela está, aonde ela vai estar no futuro, enfim. Pregar o evangelho precisa ser uma convicção que Cristo é a solução para a vida de todos os seres humanos. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Nós não temos inimigos humanos, nós não temos. Tire isso da sua cabeça. A pessoa que lhe persegue, que fala mal de você, na verdade ela está pedindo socorro. Ele não é o seu verdadeiro inimigo, mas sim o sistema que ela está inserida e que está dominando a vida dela é o verdadeiro inimigo. E é contra esse sistema, é contra os principados e potestades que a igreja luta. É contra as potestades que tentam conduzir as pessoas para o inferno, ao qual será o local definitivo para esses espíritos imundos. É contra eles a nossa luta. As portas do inferno não podem prevalecer de forma alguma diante da igreja, de forma alguma. A vitória é certa, é uma constatação. Cristo venceu o mundo, não é uma possibilidade. Eu não estou falando de uma possibilidade, eu estou afirmando, porque a palavra afirma. A ressurreição de Cristo é a afirmação da vitória sobre potestades e principados, sobre Satanás, sobre a morte. Também, irmãos, que está muito ligado
mas que vale a pena aqui, é palpitante, é salutar falar. Trabalhar para o Senhor não é ativismo, conforme nós estamos acostumados. Não é você tornar a igreja um grande empreendimento e os membros da igreja funcionários voluntários deste grande empreendimento. Não, não é nada disso. Trabalhar para o Senhor é viver Cristo 24 horas. É você não ter horário para falar do amor de Cristo, é você não ter horário para interceder pela vida de uma pessoa que está precisando das suas orações. Eu li o testemunho de um missionário, e aonde ele ficou em uma fila, e todos os cristãos estavam sendo decapitados. E ele ficou quase no final dessa fila, e ele viu um por um sendo decapitado. E ele disse que naquele momento ele se alegrou, porque ele estava tendo a oportunidade de morrer por Cristo e estaria retornando para o seu mestre. Mas enquanto ele orava rapidamente, olhando o semblante das cabeças que estavam caídas no chão, semblantes de alegria por morrer por Cristo, ele disse que veio uma voz e ele disse assim: muitas pessoas estão orando por você aqui neste continente, e eu vou te manter aqui. E no momento que cortou a cabeça da pessoa do lado, decapitou a cabeça da pessoa do lado, houve um grande estrondo, todo mundo caiu por terra e aqueles que estavam decapitando morreram. E ele saiu dali ileso. E ele teve a certeza que não existia horário para que ele trabalhasse para o Senhor. Trabalhar para o Senhor é muito mais do que você limpar uma igreja, você pintar uma parede, você fazer uma cantina, é muito mais do que isso. Trabalhar para o Senhor é tempo integral, é onde você está, onde você coloca a planta do seu pé, você está a serviço do reino. Todos os lugares aonde nós chegamos tem que se tornar uma congregação para o Senhor Cristo. Aquelas pessoas precisam conhecer Cristo e congregar nele por meio da pregação do Evangelho. Era assim que ocorria no período da igreja primitiva. Vamos lembrar aqui de Paulo e Silas, quando eles louvavam a Deus na prisão, que os grilhões se romperam, que as grades se romperam, e aquele carcereiro temeu a sua vida, e eles falaram: não tema, e ele pediu por salvação, e aquela casa congregou no Senhor Jesus Cristo, porque aqueles homens estavam a serviço do rei em tempo integral. Nós precisamos trabalhar. Todo lugar é uma oportunidade de servir e de trabalhar em prol do reino, em favor do evangelho do rei, em todo lugar. Saiba que em todo lugar que você está, você tem uma oportunidade de trabalhar para o Senhor. E até que Ele venha, nós somos chamados a trabalhar, a servir, em tempo e fora de tempo. Também, nós precisamos não somente trabalhar, mas amar, desejar a sua vinda. Eu falo isso, irmãos, exatamente pelo momento da igreja contemporânea. Os projetos da igreja contemporânea se tornaram projetos egoístas, e eu não estou generalizando, eu estou falando da grande maioria. Esta diversidade de denominações, por um lado, é bom, porque nós sabemos que tem muitas pessoas sinceras, pregando, falando do amor de Jesus, mas por um outro lado, nós estamos vendo igrejas sendo forjadas sob um alicerce falso que não é Cristo. Igrejas que não desejam e que não esperam e que nem mesmo acreditam na vinda, no retorno de Jesus, porque isto não é falado mais. Igrejas que estão muito preparadas para ser uma mega estrutura aqui neste mundo, mas não para se unir à igreja universal do Senhor Jesus Cristo, que está em todos os cantos desta terra, em todos os lugares, em cada continente, em cada estado, em cada país, em cada município. A igreja do Senhor está representada.
Mas, infelizmente, muitas instituições que se disfarçam de igrejas não têm mais falado do amor, do desejo e da vinda de Jesus. Nós precisamos desejar isso. Quando nós olhamos para os nossos projetos pessoais aqui neste mundo, nós temos que nos alegrar, sim, porque são conquistas, é um favor de Deus para nossas vidas, nós somos mordomos daquilo que é dele, mas o nosso verdadeiro objetivo tem que ser a vinda de Cristo. Nós devemos amar, desejar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando começou esta pandemia, em março do ano passado, eu me lembro que eu estava voltando de Porto Alegre para Ibiaçá e escutando algumas notícias, e aí escutei um áudio da minha irmã e ela disse para mim: Cleiton, antes de tu chegar em casa, como Ibiaçá é uma cidade pequena, passe em algum mercado grande e faz compra, porque tudo vai fechar. Tudo vai fechar amanhã, nada, nem mesmo supermercados. Foi aquele primeiro lockdown que deu ali, vai ter horários restritos, não vai poder sair. E eu escutei aquele áudio e no primeiro momento eu pensei assim: Senhor, volta agora, Senhor, nós queremos a tua volta. Meu coração se encheu de alegria e de esperança naquele momento, assim, porque quando tudo isto acontecer conforme o Senhor fala no princípio das dores, e este evangelho chegar a toda criatura, ele vai voltar. Então nós precisamos desejar, nós não sabemos quando vai ser o momento que este evangelho chegará a toda criatura, e nem mesmo o dia que o Senhor vai vir, mas nós precisamos entoar: ô Maranata, vem Senhor Jesus. Nós te queremos, Pai, nós queremos estar ao teu lado, porque a vinda de Jesus representa a extirpação total do pecado de nossas vidas, a extração total da dor, do sofrimento, pois a palavra de Deus diz e nos afirma que naquele dia com Ele, toda lágrima será enxugada, não haverá sofrimento, não haverá tristeza. Como não desejar, como não amar, como não querer a vinda do Senhor? Mas para amar, para desejar e para querer, nós precisamos ter a convicção que é real. A vinda do Senhor Jesus é real. É um evento que ocorrerá. É fato. Então, vamos desejar e vamos orar por isso, mas enquanto isso, vamos continuar trabalhando. Até que Ele venha, nós devemos estar preparados como uma noiva adornada. Nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos fazer igual aquelas virgens nécias que ficaram sem azeite. Nós não podemos. Nós precisamos nos preparar. E esta preparação implica em permanecer em santificação. Nós precisamos nos santificarmos. Buscar santificação em todo tempo. Todas as notícias, informações, a forma das pessoas viverem nos dias atuais, nos levam a sair desse estágio, sair deste momento, sair desta condição de estar buscando a santificação. Muitas vezes o que eu digo, as pessoas vêm me perguntar: pastor, o que eu devo ouvir, o que eu devo assistir? Eu digo assim: irmãos, a palavra de Deus nos orienta que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós temos que entender que algumas coisas nos levam a nos afastar de Deus e não nos aproximarmos dele. O que nos leva a nos aproximar do Senhor é a santificação. Nós precisamos nos separar, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos nos santificar. E o sistema, ele colabora, ele tenta forçar para que nós não venhamos ter tempo e nem vontade de fazer isso. É o que o sistema tenta. É tudo que está à nossa volta tenta. Você já parou para pensar que muitas das vezes você dormiu se programando: amanhã eu vou me levantar, vou orar, vou ter um tempo de comunhão com Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo,
e o dia parece que você está sempre atrasado, parece que você está sempre devendo algo, parece que você está sempre sendo forçado a fazer o que você não quer fazer. Isto é a influência do mundo. Mas o que deve nos influenciar é a voz do Espírito Santo que está em nós. Nós precisamos separar a nossa vida integralmente para o Senhor. Santificação nos deixará preparados para a sua vinda. Somente a santificação, oração, leitura da palavra, se separar do pecado, se santificar nos ensinamentos do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é o que nós devemos de fazer. Eu concluo aqui, irmãos, dizendo que até que Ele venha, nós precisamos esperar o Senhor, anunciar a sua morte, trabalhar em tempo integral, amar a sua vinda, estar preparados como uma noiva e permanecer em santificação. É isso que nós devemos de fazer. Nós precisamos resolver fazer isso. Isto é uma resolução. Eu ouvia esses dias uma frase também de um homem de Deus, de alguém que já partiu para a glória, mas que ele disse: obedecer ao Senhor é uma resolução. Não existe outra possibilidade. Você não obedece apenas por simpatizar com a igreja, você não obedece apenas por entender que isto é melhor, você obedece porque você resolve obedecer. É como um filho para um pai, para uma mãe. Independentemente se ele concorde ou não, ele resolveu obedecer o pai e a mãe, porque ele entende que é o certo a ser feito. Nós precisamos resolver servir ao Senhor. A resolução nos tornará forte nos dias da adversidade. A resolução vai fazer com que nós venhamos colocar o Evangelho de Cristo acima de todas as coisas. O reino de Deus em primeiro lugar é a resolução. É quando você tiver que escolher, você lembrar: não, eu resolvi, eu escolhi Cristo e não abro mão disso. E aqui, irmãos, eu digo, nós temos uma missão nesta cidade. Deus trouxe cada um de vocês. Nós não realizamos nenhum batismo ainda desses 4, 5 meses. Mas Deus trouxe pessoas para cá, convertidas, congregadas no Senhor Jesus Cristo para fazer a diferença. Cada um de vocês é a resposta de Deus para essa cidade. Tome isso por responsabilidade e entenda que você tem um compromisso. Eu não venho aqui no domingo para atrair plateia. Eu venho aqui para falar do amor de Deus, para falar das deliberações do Rei. É para isso que eu venho, e principalmente para agradecer e celebrar a salvação. Eu tenho motivos de sobra para agradecer. Eu poderia passar aqui um culto todo testemunhando de detalhes, porque eu entendo que Deus cuida de nós nos detalhes, em tudo, em tudo. Até em um copo d'água que nós temos para tomar é cuidado de Deus. Então, vamos resolver que essa resolução ela fique gravada no nosso coração. Nós pertencemos à família da fé, nós somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Não vamos negligenciar isso. Vamos fazer aquilo que nós fomos comissionados a fazer. Você sabe que você tem uma missão. Olhando para a sua volta, você sabe que você tem uma missão, assim como eu. Quando eu coloco o meu pé na calçada fora da minha residência, eu estremeço, eu temo ao Senhor e me alegro ao mesmo tempo pela grandiosidade da missão. E eu não posso negligenciar, eu não posso ser egoísta e querer dedicar o tempo que eu deveria estar me gastando em prol do meu Rei para os meus desejos pessoais. E só aqui, irmãos, para falar que nós não venhamos confundir, que isso fique claro, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver como cidadãos e obedecer à legislação e à Constituição aqui desse país, desta nação ao qual nós somos residentes. Enquanto ela não ferir a Constituição do Reino de Deus, nós precisamos ser cidadãos exemplares. Mas o nosso serviço é a nossa missão. Os nossos amigos é a nossa missão.
A nossa família é nossa missão. Você entende? Trabalhar para o Senhor não quer dizer que você precisa largar tudo, não quer dizer que você precisa ser um separatista social, não. Mas que você precisa se dedicar em tempo e fora de tempo em prol do Evangelho, até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando a Deus. E pensando aqui, irmãos, o Jesus que outorgou poder a Pedro e João na entrada do templo, ao qual fizeram com que eles levantassem aquele paralítico, ele é o mesmo hoje. O Jesus que apareceu a Paulo a caminho de Damasco e transformou a vida de Paulo é o mesmo hoje. O Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar entoando o cântico da vitória é o mesmo hoje. Não olhe para a grandiosidade dos problemas que nós temos sociais, olhe para a grandiosidade do Deus que nós servimos. Esse Deus tem poder, precisa apenas que nós venhamos crer e que nós venhamos ter constatação e certeza. Chegar naquela pessoa que perece e dizer: Jesus te ama, eu não tenho ouro nem prata. Não adianta você olhar para mim enquanto igreja como uma instituição social que você só vai ganhar 1 quilo de alimento ou uma ajuda financeira, não. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Te levanta dessa situação espiritual que tu está prostrado. Sai desse abismo, desse lamaçal que tu te encontra, porque Jesus tem poder para resgatar todos. A morte dele representa um resgate geral. Amém? Oremos nesse momento, meus irmãos. Oh Deus, tu és maravilhoso, Pai. Que encontro maravilhoso da tua igreja nesse lugar. Como pode, Senhor? Há um ano atrás, nenhum de nós imaginaríamos de estarmos aqui. Há alguns meses atrás, nem mesmo de nos conhecermos, Senhor. Mas o Senhor arregimenta pessoas para te servir. Oh Deus, obrigado por cada irmão que aqui está, Senhor. Isto é de coração e o Senhor conhece o meu coração. Obrigado por esta igreja já formada aqui em Bagé. Derrama da tua unção poderosa sobre a vida de cada um desses irmãos, Senhor. Eu sei que tu já tens derramado, Pai. Fortalece a tua igreja, a tua noiva, porque nós vamos avançar, Senhor. É pelo teu Espírito nós iremos avançar em Bagé, Pai. Não para a honra e glória de homens, Senhor. Não para a honra e glória de denominação ou de instituição, Senhor, mas nós avançaremos para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Nós avançaremos, Senhor, para que o cativo seja liberto pelo poder do teu Espírito, Senhor. Nós avançaremos, Pai, para que o enfermo seja curado, não somente da enfermidade física, mas do pecado, Senhor. Nós avançaremos, Pai, não porque somos poderosos, mas porque servimos ao Deus que é todo poderoso, Senhor. Oh Deus, nós não nos contentamos com o presente momento, Pai. Nós não nos conformamos com o presente século, Deus. Não, Pai, nós queremos mais. Nós sabemos que ainda a porta da graça está aberta e por isso nós devemos pregar o Evangelho, Pai. Coloca as tuas palavras no nosso coração, Senhor. Porque se elas estiverem em nossos corações, com certeza os nossos lábios pronunciarão, pois a nossa boca fala que o nosso coração está cheio, Senhor. Coloca o desejo de estar na tua presença, Pai. Oh Deus, traga um avivamento, uma visita vivificadora em meio do teu povo. Sim, Deus, nós queremos mais de ti, Senhor.
Nós queremos mais, Senhor, mais e mais e mais. Nós queremos enchimento, nós queremos plenitude, Pai, para que nós venhamos viver uma vida transbordando, Deus, da Tua presença e da Tua unção. E que aonde nós venhamos colocar a planta do nosso pé, nós venhamos, Senhor, abençoar aquele local com a Tua presença e com a unção do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos, agradecido, Senhor, agradecido pelos irmãos que se recuperaram da enfermidade que estava acometido. Te agradeço pela minha vida, Senhor, pela vida da minha família, por tudo, Pai, por este momento, por esta porta aberta e por esta oportunidade. Obrigado, Deus, obrigado por esta oportunidade. Assim nós oramos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, podem tomar assento mais uma vez? Nós estaremos fazendo aqui a leitura agora da Santa Ceia. Estaremos porque